Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou pras cabeças. Você vai mexer com muita gente grande. Né? Eu já fui ameaçado de morte já. Então, por conta disso? Antes da eleição do Corinthians, foi um carro lá no meu condomínio perguntando onde eu morava. Aí depois foi ver a chapa do carro, era frio. Era um Civic preto. E eu já mandei o recado pro cara lá. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de ser pressionado. Não tenho medo, cara. E já foram lá, antes da eleição. A eleição foi no domingo, no sábado à noite foram na minha casa. Lá no meu condomínio, pra me botar medo em mim. Mas tá tudo certo. Entendeu? Eu acho que até te perguntar isso, mas é o que eu acho. Que o erro dos presidentes que comandam ali, eles só pensam no mandato deles e foda-se. É isso aí. Vou aceitar que vai construir estádio, foda-se a dívida que vai ficar. Vou contratar o Leonatel e foda-se. Jonas Cafu. E foda-se pra quem eu vou entregar. Quem for entregar, que se foda com o que eu deixei pra trás. A gente tem que pensar como o Palmeiras. O nosso maior rival não tinha dinheiro pra pagar a luz. O Paulo Nobre Flamengo, Bahia, Fortaleza, Ceará. Então, o Corinthians é um clube tão grande, tão forte, tão gigantesco, que ele não precisa de patrocinador. O Corinthians não precisa da Globo. O Corinthians não precisa. Entendeu? Mas só que o Corinthians deve 624 milhões pro estádio. Deve 924 milhões de dívida. Dá quase 2 bilhões. 2 bilhões. O Corinthians tem... só de direito de imagem deve 121 milhões. Deve 122 milhões para fornecedores. 122 milhões para fornecedores. Só aí dá 234. Pô, então, um clube como o Corinthians não pode não ter gasolina pro ônibus. Um clube como o Corinthians não pode deixar de pagar marmita. Um clube como o Corinthians, ele não pode deixar de estar no topo. Como o Corinthians hoje não pode estar pensando em não cair. Pô, peraí. Então, se um time como o Corinthians, que arrecada 500 milhões por ano, em 3 anos de uma gestão, são 1,5 bilhão, certo? Eu tenho que deixar 500 milhões no cofre. Caralho. Então, se você pega os últimos 14 anos, o Andrés de 2007, aí depois um deixou 300 milhões de dívida, o outro deixou mais 100 e pouco, o Andrés deixou mais 600, eles deixaram quase 924 milhões de dívidas em 3 gestões. E você quer esse B.O. pra sua cabeça? Então. Pensa em Orlando. Então, minha mulher fala isso, mas abriu sua porta, plau. Então, mas aí, a adrenalina, quando você tem o foco de tentar conseguir fazer alguma coisa diferente, você não pode deixar de fazer. Talvez eu possa até não ganhar, mas que eu vou fazer um reboliço, eu vou, hein? Você quer esse desafio? A não ser que a Band chegue pra mim e fale assim, a gente não quer que você vá, a gente não vai te liberar.